Muito bem. Então vamos falar sobre os mecanismos de defesa, vamos falar como nós tentamos lidar com a dor para que ela não acabe com a gente, para que nós não sejamos destruídos por ela. Então, o primeiro aspecto sobre o qual eu vou falar dos temperamentos é sobre o inconsciente. Eu queria mostrar primeiro aquela foto, uma foto que exemplifica muito bem sobre essa parte inconsciente. O ID é para inconsciente. Está vendo como é enorme? Está vendo a parte consciente? Olha, também quero deixar uma coisa clara. Quando eu falo ego, não é o ego é aquela coisa horrorosa que fica no trono, que acaba com a gente. Eu estou falando do ego como se fosse a palavra eu. Ego é eu em alemão, tá? Então não é o ego que a gente conhece na igreja, que tem que tirar o ego, porque o ego está acabando, tá bom? É outro ego, tá? Lembra? Uma pessoa falou assim, lembra que tem lá num lugar que tem o ego no trono, que a gente tira o ego do trono? Então, não é esse ego não, tá? Estou falando do ego eu, é simplesmente a palavra eu. Gente religiosa como eu, né, que já entende o ego como uma coisa errada, né? Não, é o eu. Olha só a parte, eu, ego, a parte consciente como é pequenininha. E está vendo como embaixo como é grande? Então, eu queria falar um pouquinho desse inconsciente. Primeira coisa, nós nascemos com ele. Nós nascemos com ele. Ele é o comportamento instintivo, inconsciente, e ele é primitivo. É um componente biológico com o qual nós nascemos. Ali tem uma fonte de energia muito grande. É o principal componente da nossa personalidade. Ele é impulsionado, ele é dirigido pelo princípio do prazer. Um bom exemplo aqui é uma criança, um bebê. Quando o bebê tem fome, vamos mudar para o próximo, por gentileza. Comportamento instintivo, inconsciente, é um componente biológico, fonte de toda a energia psíquica, principal componente da nossa personalidade, impulsionado pelo princípio do prazer. Pensa num bebê. Um bebê, quando ele nasce, ele está com fome, o que ele faz? Ele chora, ele quer aquela comida naquele momento, ele quer aquilo naquele dado momento. Aí, quando ele está brincando, pensa na criança pequenininha, brincando, 1, 2 aninhos, com o brinquedo, você tira o brinquedo, o que ele faz? Ele chora. Quando chega um amiguinho e quer ver o brinquedinho dele, o que ele faz? Ele chora, ele bate, e ali é um exemplo claro do que é o nosso inconsciente, o que é a nossa vida sem termos aquele superego que nós ganhamos aos 5 aninhos mais ou menos, que a gente fala, não pode, vai aprendendo. Então, esse inconsciente, ele é regido pelo princípio do prazer, ele quer agora e de qualquer maneira. Ele também, ele quer uma gratificação imediata de todos os desejos, vontades e necessidades. A ansiedade ou tensão quando necessidades não são satisfeitas. Concorda? Um bebê, quando ele está com fome, quando ele está com a fraldinha molhada, quando ele é desafiado para alguma coisa, ele chora. Ele faz o que for necessário para que haja isso. Outra coisa interessante é que esse inconsciente, ali estão todas as pulsões agressivas, os medos. Olha, imagine tudo o que já aconteceu com cada um de nós desde a infância. Todas as dores, todos os traumas, tudo o que aconteceu com a gente está nesse inconsciente. Nós não esquecemos de nada. E simplesmente não está nessa parte pequenininha do iceberg, mas está dentro da gente. Coisas que nós nem lembramos, porque causa dor. Ela está contida em algum lugar ali nesse inconsciente. É o lugar de lembranças traumáticas, reprimidas, é o reservatório de impulsos que constituem uma fonte de ansiedade por serem socialmente ou etnicamente inaceitáveis. Esse inconsciente, ele desconhece o julgamento de valores, o bem, o mal, a moralidade, e ele busca a satisfação imediata, sem tomar conhecimento das circunstâncias da realidade. É um comportamento instintivo, inconsciente e primitivo. Deu para dar uma ideia assim, bem básica do que é esse inconsciente? É uma força biológica. É algo que está lá e que sozinho se mata, sozinho se acaba. Aí, eu queria falar sobre o eu, tá bom? Sobre o eu, esse ego, a partezinha de cima.
Essa partezinha de cima do iceberg, ela é regida pelo princípio da realidade. Ela se desenvolve a partir desse id, a partir desse inconsciente, todo tumultuado, todo pesado, todo tenso, querendo se satisfazer o tempo todo, com todas as neuras, com todas as fantasias. Esse ego se desenvolve dele. Esse ego, ele ajuda esse inconsciente a se expressar de maneira aceitável no mundo real. Ele também é um mediador entre esse inconsciente, esse id, e as coisas do mundo externos. Por exemplo, eu estou no restaurante, eu fiz o pedido da minha comida, e não está chegando, sabe? E está demorando, e está demorando. E tem alguém perto de mim que tem aquele prato saboroso, perto, bem parecido com o que eu pedi. A minha vontade é comer aquele prato, né? Pegar e colocar na minha mesa. Mas eu entendo que eu não posso fazer isso, certo? Eu entendo, tem certas situações que nós queremos fazer alguma coisa, mas nós não fazemos porque existe um limite. E esse ego tenta equilibrar isto, fazer com que esse inconsciente não venha à tona de uma forma que não deveria. Uma das maneiras que a inconsciência vem à tona, sabe como que é? No sonho. No sonho. Né? No sonho tem umas coisas que a gente não entende direito, mas de alguma forma esse inconsciente está vindo à tona. Uma outra maneira como o inconsciente vem à tona, sabe como? Nas brincadeirinhas de mau gosto que a gente faz. Sabe? Brincadeirinhas, muitas vezes falam muito da realidade, que nós não temos coragem de fazer, de falar. Uma outra maneira como esse ego vem à tona é através dos sintomas do nosso corpo. Sabe aquela pessoa que está sempre quebrando a perna, está com medo de ir na onde? Sabe? Aquela dor de estômago que não passa. Queridos, não estou falando que toda dor de estômago e toda perna quebrada é uma coisa assim, sabe? Só estou dizendo que tem algumas coisas no corpo que elas acabam se manifestando no corpo. A nossa conversa, muitas vezes, também manifesta muito desse inconsciente. Mas, queria falar um pouquinho mais, então, sobre o ego. Ele representa a razão, a racionalidade, ao contrário da paixão insistente e racional desse inconsciente, desse id. Ele obedece o princípio da realidade. Lembra? O inconsciente, ele obedece o princípio do prazer. Ele quer o tempo todo fazer o que ele quer, da maneira como ele quer, no tempo que ele quer. Mas esse eu, ele modera, e ele é baseado no princípio da realidade. Enquanto esse inconsciente id anseia cegamente, ignora a realidade, o nosso ego tem consciência da realidade e ele manipula de forma para regular essas paixões desse nosso inconsciente. Esse ego existe para ajudar o inconsciente que está constantemente lutando para fazer os seus próprios instintos. Então, falei um pouquinho sobre o inconsciente, essa parte que nós não conhecemos, essa parte que nós não temos noção. Sabe o que eu acho, queridos? Que se nós conhecêssemos o que vai por dentro de nós, nós morreríamos. Porque tem tanta dor, tem tantas pulsões, tem tantas coisas. E sabe o que me deixa fascinada? Tem uma pessoa que conhece tudo, essas iras, essas questões por debaixo da gente, e nos ama muito. Quem é essa pessoa? É tremendo, é tremendo. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ele é a única pessoa que conhece-nos intimamente e nos ama, e sabe quem nós somos. Esse poder superior sobre o qual o Jeff falou, que nos perdoa das nossas iniquidades, do que nós fazemos, que tira a culpa do que nós fazemos e nos dá uma nova liberdade de vida. Então eu falei um pouquinho do inconsciente, dessas fantasias, essas raivas incontidas que estão todas lá. Falei um pouquinho sobre o ego, o princípio da realidade, que é um pouquinho que a gente vê, né? A gente só vê um pedacinho dele. E eu queria, por último, antes de falar dos mecanismos, diretamente, falar desse superego.
Esse superego, ele é o último aspecto a ser formado na nossa personalidade. Ele forma por volta dos 5 aninhos de idade. São as ideias que recebemos dos nossos pais, professores, da escola dominical, da igreja. É o nosso senso de certo e errado. Nós aprendemos isso, não é não? Foi ensinado para a gente. Não, não pode bater no companheirinho. Não pode pegar o brinquedo do outro amigo. Não pode, entende? É a coisa que é formada, que é ensinada, que é formada depois. São as diretrizes para fazermos julgamentos do que é certo e do que é errado. Começa a surgir a partir dos 5 aninhos de idade e suprime todos os impulsos desagradáveis do id. Suprime, entendeu? Quando vem, não, eu não posso fazer isso, então eu não faço. Porque eu não devo, porque foi ensinado para mim que eu não posso fazer. Ele desenvolve-se quando a criança assimila as regras de comportamento ensinadas pelos pais. O comportamento inadequado, sujeito à punição, torna-se parte da consciência da criança. O comportamento aceitável para os pais ou para o grupo social e que proporcione a recompensa torna-se parte desse superego. Quando eu faço certo, eu recebo um elogio. Então eu quero fazer o certo porque eu quero esse elogio. Eu quero passar de ano. Porque isso é bom. As pessoas me elogiam quando eu passo de ano. Eu não quero repetir de ano. Eu quero estudar para não repetir de ano. Então, essa é a parte da personalidade que vai dando diretriz, que vai colocamos esse inconsciente no eixo, à medida do possível, né? À medida do possível. O comportamento aceitável para os pais ou para o grupo social, já li. Uma vez formado esse superego, o comportamento é determinado pelo autocontrole. Nesse ponto, a pessoa administra as próprias recompensas ou punições. Esse superego, literalmente, é sobre eu. É algo que controla o que eu quero fazer, que eu não posso fazer. Então, é uma punição. Eu sei que eu não posso, então eu não faço. É uma coisa social, uma coisa que nós aprendemos. O superego representa a moralidade. Foi descrita como o defensor da luta em busca da perfeição. Um temperamento que tem um superego bem desenvolvido, ele é aquela pessoa bem rígida. Bem rígida. Ela não pode fazer. Na verdade, quando eu desenvolver esse estudo, a gente vai perceber que o religioso tem a tendência de ter um superego bem desenvolvido. E ele pensa que é espiritual. Não, é cultural. É cultural. Dá para entender a diferença? Né? O religioso, ele somente tem um superego bem desenvolvido, que não pode. Mas não pode, não é por nenhuma razão. Não pode porque é ruim, porque não fica bem na fita. Fica mal. Então eu não faço. Esse é o superego. Ele está em conflito. Dá para perceber como esse superego briga com esse inconsciente, com esse id? Que é uma briga constante entre eles? Porque o id quer fazer. O id quer ir lá e enfiar o pé na jaca. Mas o superego fala, não, não pode. Isso gera o quê? Um conflito, uma ansiedade. Uma ansiedade extrema. E quem que tem que controlar isso? Quem que tem que equilibrar isso? O ego. Olha o trabalho desse bendito ego, desse consciente. Porque tem o id, que quer enfiar o pé na jaca, tem o superego, que não pode, e o que o eu vai fazer? Vai tentar equilibrar. Então, resumindo, essa primeira parte. A fonte de energia, o id, essa fonte de energia psíquica, é o aspecto da personalidade relacionado aos instintos. E é biológico. O ego é o aspecto racional da personalidade, responsável pelo controle dos instintos. É o mediador. E o superego é o aspecto moral da personalidade, produto da internalização dos valores e padrões recebidos dos pais e da sociedade. E é componente social desse trio. O equilíbrio dessas forças precisa ser mantido para uma vida de qualidade. Então esse ego, ele tem que retardar os ímpetos agressivos e sexuais do id. Ele percebe e manipula a realidade para aliviar a tensão resultante. E ele lida com a busca do superego pela perfeição. Há duas maneiras de lidar
com essa ansiedade que causa esse conflito enorme. Uma é lidar diretamente com isto. É diretamente com o fim de eliminarmos, diminuindo esta repetição, essa dor que acontece. Isso nós aprendemos com o tempo. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas a maneira mais comum de nós lidarmos com essa dicotomia, com essa dor, desse superego querendo a perfeição e desse id querendo fazer coisa que não deve, é os mecanismos de defesa que o eu usa. Deu para entender? Esses mecanismos de defesa sobre os quais eu vou falar agora são a maneira como esse eu, a minha parte consciente, tenta lidar com essa dor tão grande, desta necessidade de fazer coisa ruim e desse superego dizendo que não pode. Eu quero falar apenas sobre 6 delas. A primeira que eu queria falar, ela chama repressão. Repressão é bloquear involuntariamente da nossa consciência sentimentos e experiências desagradáveis. Veja, em todos os mecanismos de defesa sobre os quais eu vou falar, existe um momento em que nós precisamos dele. Imagine um acidente. Imagine uma situação na qual o carro bate. Imagine você estando num acidente muito grande. O que acontece com a gente quando a gente acorda? A gente lembra? Não. Foi um jeito que o ego encontrou de não sofrermos a dor daquele impacto grande, daquele acidente em que nós perdemos talvez entes queridos. Então, existe em todos os mecanismos de defesa, existe uma razão de ser que é útil, que foi arquitetada para que nós pudéssemos sobreviver a certas situações. Agora, o que acontece muitas vezes é que nós continuamos a usar isto no dia a dia e isto acaba nos prejudicando. Então, a repressão é quando eu bloqueio, eu não lembro mesmo, de fato, da situação. Vocês lembram aquele filme Ilha do Medo? Muitos de vocês, alguém lembra? Quem assistiu o filme? Tá, muitos lembram, né? Uma situação, eu não vou contar o filme todo, não precisa assistir, que é interessante. É Leonardo DiCaprio. Aconteceu um acidente, não vou falar o que aconteceu, mas uma coisa muito forte na vida dele. Muito forte na vida dele, ele vai parar no instituto psiquiátrico. E, para que ele funcione, ele precisava lembrar daquela situação. Aí ele vai, e às vezes ele está perto, mas quando está perto, ele volta tudo de novo, ele regride. Porque a dor é muito grande. Porque a dor é muito grande. Queridos, existem situações na nossa vida que, para nos defendermos, para que a gente não sucumba, nós esquecemos. E o que acontece? O que acontece no Celebrando? O que acontece no nosso caminhar no dia a dia? Conforme esse ego vai se fortalecendo, nós vamos lembrando. O pessoal do Celebrando consegue ver situações assim? Conforme eu vou me entendendo como esse filho, como essa filha amada de Deus, esse amor sobre o qual o pastor Jeff falou, eu vou fortalecendo quem eu sou. E aí eu vou lembrando de coisas que durante muitos anos eu não lembrei. O nosso programa, nós chegamos no 4º passo, que é o inventário. E quando a gente chega no 4º passo, Eduardo, a gente já caminhou mais ou menos quanto tempo no livro? Uns 4 meses. Uns 4 meses a gente já caminhou, a gente já está vindo no grupo de apoio, já ouvimos partilhas, já estamos entendendo que somos filhos amados de Deus. Quando a gente chega lá, a gente lembra de muita coisa que a gente não lembrava. Porque a gente já está fortalecido. Nós já nos entendemos como filhos amados de Deus. E aí as lembranças dolorosas, que ora foram reprimidas, vêm à tona. Porque eu não cresço com memórias totalmente reprimidas o tempo todo. Eu fico menininho, eu não cresço. E enquanto eu não fico forte o suficiente para sentir aquela dor que está escondida, eu sou regredido. Então,
Quando eu vou me sentindo como filho amado de Deus, algumas dessas memórias vêm. Mas Deus é tão bondoso que vem aos pouquinhos, queridos. Lembra que eu falei? Se o negócio vem à tona, nós sucumbimos. Deus, desculpa a expressão, o exemplo, mas pensa numa cebola com as casquinhas. Deus, sabe, tem muitas casquinhas a cebola, não é? Então Deus é carinhoso, vem uma casquinha, uma lembrança aqui, outra casquinha, outra lembrança ali, outra casquinha. Ele não é como uma banana, que você tira a teia e já está peladinha. Né? É aos pouquinhos. Então, repressão é uma defesa do ego. Repressão é um jeito que o ego usa para nos defender da dor, que está ali tudo no inconsciente, certo? Lembra que eu falei? Está tudo ali, está tudo armazenado ali. Então, eu fico um pouquinho mais forte, o ego dá conta de abrir mais. Mas enquanto causar muita dor, eu não vou lembrar. Vai ficar reprimido ali. A segunda sobre a qual eu queria falar é a compensação. Encobrir uma fraqueza real ou percebida, enfatizando uma característica que se considera mais desejável. Um exemplo muito básico é um menino que tem uma deficiência física e não consegue jogar futebol, então ele compensa sendo o melhor aluno da classe em matemática, em história. Ele tem que ser um bom aluno, porque ele já não é bom em futebol. Ele não é bom. Então a gente vê uma pessoa, olha como nós somos, desculpe aí, meio imbecis em algumas situações. A gente vê alguém que é ótimo numa área, muito bom numa área, e fala, é o cara. Pode ser compensação. Ele é muito bom ali porque ele é horrível em outra área. Mas nós achamos que é o máximo. Né? Não, pode ser compensação, porque ele não dá conta de lidar com a dor ali, então ele tem que ser um ótimo pastor, uma ótima missionária, líder de celebrando. Porque não tem como, tem que fazer uma coisa boa, porque não serve para outra. Entendeu? Né? Então, compensação é uma das maneiras como o ego defende a dor. A dor de não ser bom numa área, então eu fico muito bom na outra. Né? Compensação. A outra, sobre a que eu quero falar, e essa é muito interessante, é a negação. É interessante que aqui no Celebrando, é uma das lições, né? Negação. É a primeira lição que nós vamos ter, não essa semana, na outra. Esqueci de dar os avisos, depois eu dou, tá? Para vocês que estão aqui pela primeira vez, uma das minhas áreas de recuperação é a assertividade. Então, vocês dão uma perdidinha, mas depois eu me acho, viu? Então, eu queria falar um pouquinho sobre a negação. O que é a negação? A negação é recusar-se a reconhecer a existência de uma situação real ou os sentimentos associados a ela. Uma mulher toma bebida alcoólica todos os dias e não consegue parar, não reconhecendo que tem um problema. Ela não acha que ela tem um problema, não tem problema não, eu só bebo socialmente, né? Só bebo socialmente falando, né? Só que bebe todos os dias, não é que bebe muito, mas tem que beber todos os dias. Sabia que a definição, não sei se o Robson concorda comigo, mas a definição não é uma pessoa que bebe muito e cai, a definição do alcoólico, mas é aquela pessoa que precisa beber todos os dias. Talvez não caia, talvez uma pessoa que, não vou falar isso não, porque eu não devo, mas vou falar assim. Talvez uma pessoa que toma um porre e fica bêbado, não seja um alcoólico. E aquela pessoa que precisa todos os dias um pouquinho, talvez nunca caia, mas é alcoólica. Não é interessante? Mas a negação é quando eu não admito, eu não dou conta de admitir que eu tenho um problema em tal área. Não é só socialmente, né? Em muitas outras áreas. Então, é uma defesa do ego. Eu queria usar um exemplo aqui de, talvez um dos textos que mais me abençoa na palavra de Deus. Talvez um dos 5 que mais abençoam. É assim, Davi, ele está fora com os homens dele, e o inimigo chega e leva todas as pessoas de onde eles estão, esposas, os filhos, levam tudo, acabam com tudo, e levam todos os escravos, e levam todos. Davi chega com os seus homens, e sabe o que ele faz, gente? Por 3 dias, quem lembra? Por 3 dias ele faz, ele chora. Por 3
dias ele chora o fato de todas as mulheres, de todas as crianças, de todo mundo no arraial ter sido levado. Depois de 3 dias que ele já chorou tudo que ele tinha que chorar, ele vai atrás. Ele vai atrás, consegue trazer todos de volta. Mas esse texto me fascina. Sabe por quê? Porque eu fui ensinada na minha religiosidade que não pode chorar. Que não pode chorar, que você levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, sobe no monte, declara e faz. Eu não estou dizendo que isso é errado não, tá? Mas tem um lugar. Eu percebo que as pessoas fortes, de fato, elas conseguem chorar. Depois também para, tá? Né? Depois de um tempinho, né? Mas, sabe, uma vez eu atendi uma senhora que chegou e falou, olha, eu estou numa situação difícil, e ela chorou muito, que tinha acabado um casamento, e falando das dificuldades, e dos filhos para criar, e desse marido horroroso que a deixou. E eu fiquei até, sabe, tomada assim, eu falei assim, mas puxa, né? Mas quando foi isso? 10 anos atrás. Fazia 10 anos que ela não levantou, não sacode de poeira. Não estou falando que isso também, mas estou falando que muitas vezes, queridos, para que a gente cresça, a gente tem que aprender que quem chora é gente adulto. Quem não consegue chorar é quem não dá conta. Porque se chorar, se perde todo. Jesus chorou. Eu usava esse versículo durante muito tempo na minha época tinha decorar versículos bíblicos. Eu adorava isso que era curtinho. Aí quando eu fiquei adulta, era curtinho, era um versículo, varia com um versículo. Aí quando eu fiquei adulta, eu entendi a inteireza, a profundidade, a beleza desse versículo que Jesus chorou. Porque só gente grande consegue chorar. Só gente inteira consegue chorar. E pela graça de Deus, homem também chora. Que lindo, né? Homens o celebrando em recuperação choram. Deixam de ser aquele negócio que não pode chorar, porque por várias razões que eles acham. Que a sociedade acha. Que está tudo errado. Né? Chorar. Então, um exemplo que eu encontrei na Bíblia de que contra a negação é quando a gente se entrega, quando a gente fala. Aí, eu queria falar do quarto exemplo. O quarto é a projeção, que é atribuir sentimentos ou impulsos inaceitáveis. Desculpe, é de si mesmo, tá? Não é desculpe, eu que errei ali, tá? De si mesmo para outra pessoa. Projeção. Eu tenho um exemplo muito bom aqui da projeção. Atribuir sentimentos. Então, eu estou apaixonadíssima por uma pessoa que eu não devo. Aí o que eu descubro? O que eu digo? Eu não consigo admitir que eu não posso estar com esse sentimento. O que eu faço? Eu jogo para o outro. Falo, fulano está apaixonadíssimo por mim. Porque eu não posso admitir que eu que estou por essa pessoa. Dá para entender? Eu jogo para o outro o que eu tenho para... Porque o ego não dá conta. Não dá conta. Então ele tem que inventar um negócio ali para que a gente não sofra muito. Dá para entender? Entende? A paixão do id vem tão forte, o superego diz que não pode, então o que eu faço? Eu jogo para o outro. Eu não vou passar por essa dor, não. Deu para entender? Mas tudo isso por quê? Porque esse ego não está fortalecido ainda. Porque conforme a gente vai caminhando, junto com as pessoas, a gente vai admitindo, eita, não é possível que o mundo todo se apaixone por mim. Não sou tão bonitona assim para todo mundo apaixonar por mim, sabe? Né? Alguma coisa está errada, mas como nós admitimos isto quando esse ego vai crescendo? Deixa eu dar logo falar um pouquinho. Como que esse ego fortalece, queridos? Esse ego fortalece conforme... É bem verdade, a palavra de Deus diz que Ele me ama, certo? Mas como que eu sei? Como que isso se materializa? Amados, isto se materializa na comunidade. Isto se materializa quando eu estou com pessoas e o amor de Deus é revelado a mim pelo abraço do outro. Quando eu entro num grupo de apoio e abro minhas questões e ninguém vai tentar me consertar, isto é um ato de amor. Pode falar um amém, eu gostei também. Gostei. Quando ninguém fica falando que eu tenho que fazer, que eu tenho que crescer, isso é o maior ato de amor que existe. Porque quando eu já pego um livro e já falo, olha, tem que fazer tal coisa, quando eu começo a tentar salvar o outro, isto
Sabe o que eu estou tentando fazer quando eu faço isso? Eu estou tentando aliviar a minha dor. Por que eu tenho que salvar o outro de qualquer maneira? Porque a minha dor está gritando tanto que é uma defesa do meu ego. Cuidar do outro. Porque cuido do outro, então não foco na minha dor, então está tudo resolvido. Mas quando eu entro numa sala e eu partilho da minha dor, e a outra pessoa me ouve, e a outra pessoa com o olhar me acolhe, e no fim do grupo me dá um abraço, isso é fortalecimento do ego. Quando ninguém me interrompe, quando ninguém leva o bendito celular no grupo e fica tocando, quando eu não tomo, não vou lá no grupo, demoro, depois chego no grupo, já leio as regras, chego lá e sento, eu não estou mostrando amor para as pessoas que estão no meu grupo. Quando eu estou em um lugar e eu sinto o amor de Deus para comigo, esse ego vai se fortalecendo. Queridos, quando eu abro algumas questões que eu nunca abri em nenhum outro lugar, no meu grupo de apoio, e ninguém faz caras e bocas, e fala que eu sou, sei lá, vocês sabem o que é, que em outros lugares, eu sei, vou dizer em outros lugares. Sabe em outros lugares, quando você chega e abre uma questão muito forte da gente, e vai parar lá no gabinete pastoral, e aí chega no gabinete pastoral, tem uma tal de uma sessão, e eu sou excluída do hall de membros. Isso é um exemplo de enfraquecimento do ego. Isso é um exemplo de enfraquecimento. Gente, eu não estou dizendo que tem situações que têm que ser tratadas não, viu? Eu não estou dizendo que não tem. Muitos de vocês vão de igrejas que existe isto. E eu não estou dizendo que o pastor está errado não, tá? Cada um com seus problemas. Cada um... Bom, desisto do que eu disse, né? Bom, mas o que eu quis dizer... Mas o que eu quis dizer se nós estamos numa comunidade, eu sei como falar direitinho. Se eu estou numa comunidade que eu sei que eu não posso fazer certas coisas, que se eu fizer, eu vou passar por esse processo todo, então é importante que eu tenha talvez um grupo de apoio fora, que muitos de vocês têm. Em um lugar, eu preciso falar. Para que o fortalecimento do ego aconteça, eu preciso confessar. Eu preciso ter um lugar em que eu falo, em que eu sou acolhido. Agora, sabe uma coisa interessante? Se eu fiz uma coisa que eu não deveria, vamos dizer que eu adulterei, tá? Vamos dizer que eu passei por, que eu adulterei. Deus me ama, concorda? Agora, existem coisas que vão ter que ser levadas em consideração, concorda? Né? Numa comunidade. Numa comunidade. Então, não significa que vão ser vistas grossas, mas significa que eu, como pessoa, continuo sendo um filho amado de Deus, concorda? Eu, como pessoa, continuo sendo... Eu vou usar o meu exemplo. Vamos dizer que eu fiz alguma coisa desse tipo. Queridos, eu não tenho como liderar o Celebrando por um tempo. Concorda? Existe uma responsabilidade uma sagrada. Não é que eu não peque, é que tem algumas questões que precisam ser tratadas. Mas os meus irmãos vão continuar me amando? Eu vou continuar sendo amada, queridos? Agora, se eu acho, não, eu sou líder Celebrando, pequei e tal, mas eu tenho que estar lá. Aí eu preciso de recuperação, concorda? Porque a pessoa em recuperação, ela entende que ela também precisa de tratamento. Então, deixar daqui e sentar como um celebrante, vir aqui sem estar aqui, seria parte do meu crescimento, concorda? Mas vocês entenderam a diferença? Eu vou continuar sendo amada, queridos, por vocês? Mas eu preciso não estar aqui, certo? Eu preciso ficar quietinha. Voltando, eu queria muito enfatizar essa questão do eu fortalecido. Queria falar sobre a próxima. Próxima é racionalização. É tentar desculpar ou formular razões lógicas para justificar comportamentos inaceitáveis. Racionalização, um exemplo muito bom que eu tenho disto, foi... lembra-se de uma pessoa que falou, olha, eu comi porque a mulher que tu me deste. Lembra? Racionalizou. Não era para ter comido. Mas sabe o que é? O problema era a minha esposa, sabe? Ela falou para eu comer e eu comi. O problema foi ela que fez. Um outro exemplo
Lembra-se quando Israel queria um rei. Todas as nações tinham reis, então Israel queria um rei. Aí viram um bonitão, ele era bem grandão, chamava Saul. Bonitão, altão, assim, sabe? Aí ele começou a ser rei e ele começou a se achar. Aí, ele queria, além de ser rei, ele também queria ser o pastor da igreja. E aí, tinha lá uma cerimônia, um culto, o pastor se atrasou, que foi Samuel que se atrasou. Sabe o que Saul fez? Pregou. Fez apelo e tudo. Aí, ofereceu, sabe, batizou, sabe, mas não era o papel dele, ele era um rei. Aí, chega Samuel. Aí, ele falou assim, sabe o que é? É que o senhor se atrasou, o senhor não chegava. Aí eu fiz o culto. Isso é um exemplo de racionalização também. Quando eu não admito que eu fiz uma coisa errada e eu tenho que dar uma explicação pelo que eu fiz errado. Dá para entender? Por quê? Porque, gente, o ego é tão fraco que ele não consegue admitir. Confessar é para gente grande. Confessar é para gente grande. Ir na sala e falar, olha, eu fiz isto. É para gente grande, porque é muito fácil. Olha, eu fiz isso porque o trânsito estava muito ruim, então eu fiz isto. Sabe que a minha esposa viajou por 3 meses, sabe, está grávida, sabe, entendeu? Isso não é ser adulto. Isto é colocar, é racionalizar, né? Aí a esposa fala, olha, eu tenho que controlar, porque você não sabe, se eu não controlar não acontece nada. O cara é um saco de batata. Se eu não fizer, ninguém faz. Isso é um bom exemplo de racionalizar, quando eu dou desculpas por que eu faço de errado. Então eu já dei esse exemplo. Próximo, por favor. Formação reativa. Eu não ia incluir esse, por causa do tempo, mas eu tive que incluir, depois eu conto por quê. Formação reativa é impedir a expressão de pensamentos ou sentimentos inaceitáveis, exagerando pensamentos ou tipos de comportamentos opostos. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade com uma determinada pessoa no trabalho. Eu não curto uma pessoa chata, conversa muito, não é confiável, sabe, espalha coisa. Então, não quero ficar perto dessa pessoa, não. Não quero ficar perto dessa pessoa porque ela é perigosa. Aí, quando ela chega, sabe o que eu faço? Oi, querida! Que bom! Né? Tá tudo bem lá na sua máquina de fazer cópia, xerox? Precisa de alguma coisa? O que a pessoa faz? Ela, na verdade, ela tem medo da língua da outra. Então, é melhor ela ter por perto e elogiar do que lidar com uma péssima mulher que ela é. Essa mulher espalha conversa, fala dela para todo quanto é lugar. Entende? Então, ela fica ali pertinho com a amiguinha. O que é isso, queridos? Covardia. Covardia, em primeiro lugar. Mas também a defesa do ego, porque ela não consegue pontuar essa pessoa. Ela não consegue pontuar. Então, na verdade, ela fica de kkkk. Agora, gente, deixa eu contar isso aí, uma coisa para vocês. Nós vamos falar sobre qual é o favorito, né, qual nós usamos. Né? E eu coloquei esse porque é o meu. Aí, eu fico pensando assim, queridos, eu acredito que para pessoas que usam isto, existe amor. Sabe, eu sei que uma das características que Deus me deu, uma das coisas que Deus me deu é o amor que vem dele. E uma coisa muito interessante, dentro de Celebrando é diferente, mas no escritório, muitas vezes, eu me peguei fazendo isto. Mas eu faço muito menos que isto. Eu tenho me colocado muito mais limpinha para com as pessoas. Consigo pontuar melhor, eu consigo trabalhar essa questão da assertividade muito melhor. Sabe? Então, o que eu digo é que o Celebrando tem me ajudado a fortalecer esse ego. E teve situações que eu faço agora, que há 10 anos eu não conseguia fazer. Eu ia deixar lá, eu não queria pontuar. Então, se tem esperança para mim, tem para cada um de vocês. Concordam? Tá? Então, formação. Queria falar sobre outra. Sublimação. Esse é o último exemplo. Sublimação é redirecionar as pulsões ou os impulsos que são socialmente inaceitáveis
para atividades construtivas. Por exemplo, uma mãe cujo filho foi morto por um motorista embriagado canaliza sua raiva e energia para ser presidente da associação local de um grupo que ajuda mães que perderam filhos porque homens bêbados atropelaram. Dá para entender? Eu tenho um outro exemplo que eu gosto muito, que eu fiz isso com muita oração. Tem um homem muito querido, que nós usamos muito nos nossos textos, o nome dele é Henry Nouwen. Né? Nós usamos muito. Ele é um homem de Deus que lida com a homossexualidade, ele faleceu, e o que ele decidiu, que apesar de ser homossexual, ele entendeu que ele não queria viver a prática da homossexualidade. Então, ele se envolveu na escrita. Ele se envolveu em coisas que são muito preciosas. Da mesma forma, Michelangelo, ele decidiu usar a arte para expressar quem ele era. Então, o que é essa sublimação? É a mais indicada. É quando eu uso esses impulsos, essas coisas que deram erradas para mim, e eu faço algo de bom com aquilo. Em vez de eu tentar assaltar ou golpear cada motorista bêbado que eu vejo, eu abro um grupo para mulheres, ajudando mulheres que perderam seus filhos. Eu perdi a minha filha por uma doença rara. Então, eu desenvolvo alguns medicamentos, eu trabalho para conseguir fundos para trabalhar num lugar em que haja um jeito de trabalhar, de fazer pesquisas contra essa doença que matou minha filha. Deu para entender? Sublimação, quando eu redireciono os meus impulsos errôneos, esses impulsos de morte, esses impulsos que quer acabar com o outro, e eu redireciono para algo que é socialmente aceito. No finzinho, eu quero dizer o seguinte: no celebrando, esse eu vai fortalecendo à medida que a minha identidade como filha amada de Deus está se formando a imagem de Jesus, esse poder superior. Cristo em nós, esperança da glória. Aceitar, queridos, quando eu falo aceitar, não é conviver e amar. Aceitar a minha natureza pecaminosa, o id, aceitar e entender que conforme eu vou falando sobre ele, sobre os meus impulsos, sobre as questões, a graça vai entrando, amém? A graça vai entrando e vai limpando. E o superego não tem que ser avassalador, que é o religioso. Esse superego não tem que dar conta disto aqui, porque o eu está fortalecido. Percebe a diferença? Eu não fazer algo porque eu vou ser excluído da igreja, porque se eu fizer eu não posso mais ser líder do celebrando. E esse é o superego. Mas quando eu entendo, sabe o que é? Eu não quero fazer isso. Eu quero estar num grupo de apoio, eu quero estar confessando, eu quero estar falando, porque eu não quero viver nessa vida. O pastor Jeff falou sobre o tempo dele, né, na vida militar, fazendo várias coisas erradas. Quando ele conheceu o poder superior, ele falou: eu não quero mais fazer isto. Não vale a pena, eu não preciso que o superego me diga o que fazer. E nós nos tornamos mais leves. O que nós vamos falar no nosso grupo de apoio hoje, queridos? Olha, eu confessei o meu. O meu predileto eu confessei, sabe? Então, o que você usa? Tem algumas de predileção, tá? Falei apenas sobre esses 6, mas o que você usa para não lidar com a dor? Eu queria terminar também por essa parte dizendo, a dor, conforme o ego vai se fortalecendo como filho amado de Deus, a dor, ela não fica mais tão grande, ela vai diminuindo. Porque os meus mecanismos de defesa não precisam ser mais densos como eram. Dá para entender? Nós nunca aqui na Terra vamos deixar de usar nenhum. Enquanto estivermos aqui, vamos estar em recuperação. Vamos sentir dor e vamos usar alguns deles, mas eles não são mais densos como eles eram. Eles vão diminuindo, porque eu vou me entendendo. Sabe uma pessoa mais íntegra com quem a pessoa é? Que pode assumir. O que é uma pessoa íntegra? Aquela que assume: sim, eu fiz, você me perdoa? Sim, eu tive esse ímpeto, você me perdoa? Dá para entender que essa pessoa inteira? A pessoa inteira, não, nunca tive vontade de fazer isso.
Entendeu? Essa é a pessoa que ainda não fortaleceu, que tem que negar. Então, qual é o ponto, queridos? A confissão. O que é que fortalece o meu eu? O eu que está falando desse eu, tá? Não é o eu errado, não, do trono, não. A minha identidade. O que fortalece quem eu sou? A confissão. Porque quando eu confesso, aquele impulso não tem mais poder sobre mim. Concorda? Enquanto eu escondo as 7 chaves, quando eu tenho que negar, quando eu tenho que fazer várias coisas, projetar no outro, eu não estou fortalecido no amor de Deus. O amor de Deus vai entrando, queridos, e vai entrando, e vai diminuindo essa dor. Então, como que a dor é lidada? Comigo entendendo. Quando eu entendo que eu sou esse filho amado de Deus, que eu sou essa filha amada de Deus, quando eu posso falar sobre as minhas questões, ter um grupo seguro no qual eu posso falar, e aí eu vou me entendendo. Então, foram pessoas que me machucaram. Então Deus materializa o amor dele através de pessoas. Que o Senhor seja digno de abençoar essa lição que abençoou muito o meu coração. Cada vez que eu falo sobre isso, vem convicção no meu coração de como eu preciso me entregar a esse poder superior e às pessoas que demonstram esse amor que vem dele.